Firma teu ponto que agora nós vai ver quem é quem, pai. É que eu sou malandro, batuqueiro, criado no samba, nego gelo. Se não acredita, patrono vai te ensinar que cabe o mundo na mesa de um bar. É que eu sou malandro, batuqueiro, criado no samba, nego gelo. Se não acredita, patrono vai te ensinar que cabe o mundo na mesa de um bar. E eu quero perguntar pra vocês como é que vocês utilizam da vestimenta como escudo. Bom, eu acho que essa é uma boa pergunta para começo de conversa. Mas antes de falar a minha experiência, eu acho que é importante eu me localizar, me situar na história, no tempo e dizer como eu entendo a roupa enquanto ato político. Então, eu vou percorrer um pouco na história para chegar mais ou menos como eu entendo essa moda, essa roupa enquanto um escudo, ou então enquanto um ato político, de ser, de estar, de viver, de produzir saúde em mim e sentido também. E aí eu vou explicar o porquê de produzir saúde. Porque eu acho que muitas vezes quando a gente pensa em roupa, a gente não pensa em saúde. Mas enfim, voltando um pouco na história, tinha um cara muito importante assim, para se pensar. E ele era uma das pessoas que faziam... Ele era um fotógrafo. E ele fotografava a Casa Grande, eu diria. Aquelas pessoas que estavam no poder. E todas as fotos dele eram montadas. E aí quando você via uma foto dele e via a composição de como ele estava montando as pessoas para tirar a foto, tinha uma divisão racial muito clara nessas fotos. Então as pessoas brancas, elas eram vestidas, principalmente as crianças pequenas, que era o foco central dele, de uma maneira muito estilosa, eu diria. Estilosa entre muitas aspas, mas com roupas da realeza. Então era grandes perucas, sapatos. Sapato é um elemento importante nesse cenário, nessa época, nesse tempo. E quando ele fazia fotografia de meninos, crianças pequenas negras, ele fazia questão de colocar essas crianças sem o sapato. E as roupas nunca eram da realeza. Era sempre algo trapos, eu diria. E quando eu me deparei com essas fotos, a primeira coisa que ressoou em mim, e aí trazendo agora para a contemporaneidade, é como a roupa ela foi criada para nos localizar no tempo e no espaço, e muitas vezes para nos afastar de determinados lugares. Então agora eu vou trazer um pouco para minha experiência. Eu sou um jovem negro, LGBT da periferia da Zona Norte de São Paulo. Eu sempre morei e cresci num lugar chamado Favela do 12. E em um determinado tempo comecei a faculdade, passei numa universidade pública, fui cursar filosofia. E eu estudava no vespertino, mas pegava matérias à noite. E eu sempre gostei de ir um pouco diferente, por mais que o meu diferente fosse o normal dentro daquele espaço. E chegou um certo momento que eu comecei a me desarmar para subir ao morro, quando eu voltava muito tarde para a faculdade. E o que isso quer dizer? Eu ia de uma forma, eu me produzia durante o caminho para ir na faculdade, e na volta eu sempre me desmontava, porque tinha um certo receio de eu me deparar com a polícia, e aí eu sofri muito com isso. Então, por exemplo, eu nunca carregava um guarda-chuva dentro da bolsa. Eu acho que isso era impensável, porque eu tinha muito medo da polícia parar e achar que é uma arma. Eu nunca usava jaqueta, enfim, de capuz. E sempre que eu estava usando, eu tirava o capuz. Essa era uma prática muito recorrente, porque eu tinha também muito medo de algum policial me confundir com um traficante, ou aquilo que ele diz enquanto bandido.
E não só isso, eu sempre tinha algumas técnicas. Então, colocar o crachá da faculdade, acho que essa era uma das técnicas. Acender o celular no rosto para ficar iluminando. Nunca, enfim, um rosto totalmente sem uma iluminação. E eu sempre não gostava que minha cintura meio que ficasse aparente, para ele não pensar que havia algum artefato ali que eu pudesse, enfim, contra-atacar caso eu tivesse uma abordagem, assim. Então, fazendo esses dois paralelos e da minha vivência atual, eu percebo a moda enquanto um produtor de saúde, primeiramente. Por quê? A primeira vez que eu vi aquelas fotos, eu me senti muito mal. E me senti muito mal porque quando eu me volto para a periferia, qual é o símbolo de sucesso daqueles jovens que estão ali? É estar portando um tênis muito bom, um Mizuno, um Nike, um Lacoste no pé. E aí perceber que essa noção criada há muitos anos atrás, ela percorre até os dias atuais. Então isso já me deixou um tanto impactado de pensar, caralho, a gente está pensando isso no século XXI, 2024, 2025. O que mudou? Depois de 2, 3, 4 séculos. O que mudou? É a pergunta que eu sempre me fiz e a pergunta que também que me move e que me deixa um pouco doente. Porque se em todas essas décadas nada mudou, a questão racial que acompanha isso, que eu acabei de citar, também não mudou muita coisa. E produção de saúde também no sentido de que o fato de eu ter que me desmontar toda vez que eu volto da faculdade é também uma forma de eu perder um pouco da minha identidade. Eu não me sentia o Gabriel que produzia conhecimento, sentido e saber naquele espaço quando eu chegava em casa, porque parte de mim tinha ficado no pé do morro. Que era o que eu era. Eu não queria ter que subir com um crachá, eu não queria ter que tirar meu capuz. Aquilo estava fazendo parte do meu look. E me desfazer daquilo era muito doloroso. Também tem um outro momento muito fatídico. Eu moro num lugar onde eu morava, né? Porque agora, enfim, estou residindo na Vila Prudente. Mas o pessoal tinha uma questão muito forte com homens que usavam ecobags. E eu lembro de toda vez, no final de semana, quando eu queria usar uma ecobag, eu mudava a rota. Então, ao invés de descer pela ladeira, eu descia pelos becos e pelas vielas, que era onde ninguém ia me ver com a ecobag. Porque a primeira vez que eu ousei usar a ecobag lá no 12, eles falaram que era coisa de mulherzinha, que isso era coisa de viadinho. E por mais que eu seja uma pessoa muito bem resolvida com a minha sexualidade, aquilo me atravessava profundamente porque eu rememorava a escola. O que era ser mulherzinha, o que era ser viadinho, o que era ser bichinha. E aí, quando grande, eu tava ouvindo isso de pessoas que participam do tráfico, por exemplo. Como enfrentar essas pessoas? É muito doido porque a minha vivência com a roupa, ela vem muito conectada com a música, com a sexualidade, obviamente, e com quem eu queria passar para o próximo, né? E aí é muito doido porque na minha cabeça eu precisei inventar várias personas desde quando eu me entendo por gente até hoje. Hoje nem tanto, mas nesse percorrer da minha época de infância, juventude, adolescência até os dias de hoje, eu sempre me preocupei, e hoje em dia não tanto, mas eu me preocupo ainda com como as pessoas vão me ver e o que elas vão pensar sobre o que eu estou vestindo, e eu estou vestindo aquilo, e o que eu sou por estar vestindo aquilo, assim.
E aí, eu lembro do dia em que eu sempre fui uma pessoa ligada à roupa, desde muito novo, desde criança, assim. Isso é inegável. Até eu volto numas fotos minhas de infância e me vejo, eu criança, escolhendo o que eu queria vestir. E no começo era muito mais uma proteção para que as pessoas não soubessem quem eu era de fato. Eu não queria que as pessoas de fato soubessem que eu era um gay, que eu era viado, de início, sabe? Queria que elas me vissem como alguém pertencente ao espaço de onde nasci, de onde vim. Então eu sempre gostei de oversize, de roupas largas, de roupas grandes, bonezinho viradinho pra trás, desde muito novo. Tênis de skate, aqueles mais gordinhos, mais largos, né? E eu queria estar... E aí, sempre dancei, sempre uma criança que dançava axé, depois música pop, depois, sei lá, enfim. Então eu sempre conectava coisas da dança, de pessoas que eu via nos clipes, né, na época dos DVDs, aqueles DVDs pirata que a gente comprava. Eu sempre assistia aqueles vídeos e tentava ficar mais próximo possível daquilo. Eu sempre fui viado, sempre fui gay. Sou da Zona Norte de São Paulo também, lá do Damasceno, da Brasilândia. E o hip hop sempre teve muito forte, apesar da minha época emo, punk, enfim. E a roupa sempre foi um escudo nesse primeiro momento para tentar disfarçar a minha homossexualidade. Porque fora da minha casa para a escola, eu era o menino, o adolescente que dançava breaking, dançava popping, mas dentro de casa eu vestia as roupas da minha irmã, eu vestia as roupas da minha mãe. Salto. Acho que eu arraso no salto hoje porque eu peguei o salto da minha irmã escondido dela. Eu acho que o salto é algo muito emblemático para crianças LGBTs. E eu lembro até de um dia eu dentro de casa sozinho com as roupas da minha irmã e meu cunhado chega na hora e me vê. E eu olho pra cara dele, ele olha pra minha cara e aí ele fala, eu não quero cunhado viado, hein? Aí eu começo a tirar as roupas da minha irmã. Enfim. Então era como se dentro de casa eu fosse algo e fora de casa eu fosse... Não que é a mesma pessoa, só que dentro de casa era mais confortável de experimentar. E da porta pra fora era mais como me colocar como um dançarino de hip hop, de breaking, então um pouco mais largo, mais oversize. Enfim. E aí é muito doido quando você fala de que as crianças pretas, elas estavam sem sapatos nessa época. E como o sapato, o tênis hoje, pra gente é tão importante. Então sempre ter um tênis bom, de qualidade, de marca. E aí, hoje em dia, pensando na roupa como escudo, muito nesse lugar, hoje, no lugar que trabalho na Faria Lima não. Trabalhei na Faria Lima, hoje trabalho nos Jardins, na Oscar Freire. E hoje em dia eu não sei exatamente se a minha roupa ela é de fato uma proteção, mas sim uma questão de potencialização, assim. E eu acho que ela me protege, porque os acessos que eu tive depois de adulto, eu começo a entender marcas, estilos, e aí começo a me enviadecer, a me ver como homossexual de fato. E aí hoje eu quero misturar tudo e hoje eu me permito misturar tudo. Então eu vou colocar uma blusinha cropped feminina com uma calça larga e com um sapato de Patrícia, sabe? E essa minha proteção hoje em dia é muito sobre eu posso usar o seu sapato de R$2.000 com uma camiseta de 99, de 89, com uma calça de 200, e isso não necessariamente diz quem sou, de onde venho, mas a política tá exatamente nisso, assim, tipo, eu não tô muito interessado da forma como você me descreve, mas ao mesmo tempo eu estou, porque você vai ver no meu pé um sapato caro. Mas sempre com muito medo na hora de voltar pra casa, na hora de voltar pra quebrada.
Porque os caras não entendem meu sapatinho de Patrícia, de 2 contos. Que eu comprei por metade do preço, porque hoje eu tenho esses... Eu hackeio esses sistemas. Eu tenho oportunidade e posição de hackear esses sistemas. Mas a volta pra casa sempre foi muito problemático. E eu também fui uma pessoa de mudar rotas para que não me vissem usando tal peça, tal roupa. É muito bom te ouvir. Porque... Só pegando um pouco da sua fala, porque eu fiquei pensando, tipo, então roupa tem gênero. Tem. E roupa tem classe, e roupa tem... é política, é tudo. Mas que gênero é esse que eu não consigo acessar? Que classe é essa que eu não pertenço? Que política é essa que não chegou até mim, sabe? Porque parece que estar na periferia é viver na escassez. Se estar na periferia é viver na escassez... Tudo que me rodeia, tudo que eu consumo, tudo que eu visto, tudo que eu como, parece que precisa estar permeado por essa escassez. No entanto, quando a gente decide, por exemplo, romper com isso, e aí você usar o seu sapatinho, o seu cropped, parece que é uma outra barreira que muitas vezes é instituído por esse poder paralelo, que eu acho que ele existe aí nas periferias, mas ele também é fomentado por esse poder que não é paralelo. Aí eu fico pensando... O que é o nosso corpo nesse tempo e nesse espaço? Será que ele pode existir? Uma vez E se pode, como? Eu fico me perguntando isso até hoje. Porque, por exemplo, eu saí da Vila Prudente hoje e voltei pra favela pra visitar minha mãe. Mas só o fato de eu estar do jeito que eu estava, eu não estava me sentindo confortável. Porque eu fiquei pensando, qual violência eu vou sofrer? É muito doido, que é o desconforto... É o seu desconforto, que é o desconforto do outro ao ver você. Faz sentido isso? Total. Que aí você se sente desconfortável de como o outro tá te olhando e tá se sentindo desconfortável. Sim. Isso também me incomoda muito. Assim, vive em mim isso também. Que aí é onde entra, vamos mudar a rota pra que tal pessoa não me veja usando isso aqui. Porque eu não quero que o desconforto dela ao me ver assim me cause certo desconforto. Posso fazer uma pergunta? Uma vez eu ouvi uma frase que é muito interessante, que é tipo... o racismo, a LGBTfobia, quando não te mata na entrada, faz com que você queira morrer na saída. E aí você diz que hoje trabalha num espaço onde você, enfim, coloca determinados tipos de roupa para aquele lugar. Eu acho que é isso mesmo. Se todos estão daquela forma, acho que você tem que se adequar também àquele ambiente, Sim. Enfim. Você acha que em algum momento, se vestir do jeito que você se veste, fez com que você entrasse, mas que em algum momento fez com que você quisesse morrer na saída? Não. Não necessariamente. Muito pelo contrário. Apesar do desconforto do outro me causar desconforto em mim, eu não deixo isso me consumir a ponto de eu deixar de existir. E aí, como eu disse, eu me sinto uma pessoa múltipla. E eu vestir um sapato de 2 contos não é porque eu quero ser igual ela. Sim. É porque eu também posso, se eu quiser, ser ela. Eu posso chegar nesse lugar. Não é porque ela tá que é inerente. Por causa do classe social, do pai, do cartão. Não. Eu tenho vontade, eu vou e acesso. E eu não tô acessando isso hoje, esse sapatinho, pra ser parecido com ela. Sim. Óbvio que eu vou estar parecido porque estamos ali, eu estou agora acessando esse espaço. Mas não é de fato pra ficar parecido com ela. Não, é só porque eu achei bonito, hoje eu tenho acesso e eu vou tomar pra mim. Uma coisa que na minha cabeça nunca eu iria usar. Ocupar esses lugares é importante. Ocupar esses lugares é nesse... Eu nunca quis morrer, né? Na saída. Na saída. Nunca quis morrer. Eu queria ser lembrado na saída. Quero que me lembrem na saída. Isso é muito... Sabe aquele menininho? Nossa, isso é muito Nossa, de onde forte. ele vem? Ele vem da Zona Norte, né? Mas você viu o sapato dele? Nossa. Posso até ter morrido em carne. Mas na cabeça deles eu... Entendeu? Então aí já treme a base deles. Porque, a classe trabalhadora tá acessando esses lugares. Roma, eu te pergunto isso porque... Faz sentido minha resposta? Total. Ok. Totalmente. Tá.
é porque em algum momento eu quis morrer na saída. Não morra nunca. Eu acho que não é que eu quis morrer na saída porque em algum momento eu vi aqueles jovens da periferia, da favela, se vestindo do jeito que estavam se vestindo. E eu queria muito não estar naquele lugar, mas se fazer pertencente àquele espaço. Eu queria me sentir próximo Aí a gente deles e daqueles. Mas aqui... E aí, a gente vai por alcançar um outro lugar. Por né, exemplo, nesse assunto. eu só dar um exemplo, tipo, os Mandrakes. Pra mim, eles... Porque nessa adolescência eu ainda acompanho o começo dos Mandrakes, etc. Eu queria muito se parecer com eles. Cortar o cabelo retinho, assim, que nem... Lindadão. Exatamente. Usar aqueles shorts Aham. Mizuno, queria usar aquele Mizunão branco e tudo mais. Só que eu não podia. Eu queria, e talvez eu podia, porque meu pai, uma vez ou outra, podia proporcionar alguma coisa. Mas nem sempre eu era aceito por aquele grupo. Ou, às vezes, o que eu usava caía num lugar de ridicularização. Porque eu não sou o homem suficiente para isso. Isso é Sempre me pegou Isso é muito doido. num lugar muito particular, assim, tipo... Eu quero fazer parte disso. Mas que parte é essa que o tempo todo tá falando, você não pode entrar aqui, você não pode vestir isso. E eu ficava falando, o que eu preciso fazer? Eu tenho que emular uma heterossexualidade que eu não tenho? Às vezes sim. Eu tenho que performar algo que eu não sou? Às vezes sim. Eu tenho que parar de usar a porra da ecobag? Eu tenho que parar de usar a porra de vários acessórios que eu queria usar e eu não posso? Se você quiser acessar esses lugares, você vai ter que deixar de usar. Que chega um momento que a moda como escudo pra gente é uma ferramenta pra sobreviver. Pra sobreviver. E pra eu continuar vivo. Gabriel sabe mais, tipo assim, mas todo o meu histórico com polícia, por exemplo. Vocês falaram do sapato. Tem uma foto, o professor mostrou pra mim, o Emerson, que são 2 homens negros, começo do século XX, sentados no banco do Dr. Clark, usando o sapato. E se for voltar mais atrás ainda, os homens negros usavam sapatos aonde? No pescoço. E hoje, a primeira coisa que o policial me fala quando ele me para é o quê? Tira o sapato. Tira o sapato. Tira a camisa. Aí quando vê que meu sapato é um Nike, ou é um Dr. Martens, ou é um New Balance, aí ele fica puto. Como você conseguiu esse sapato? O que você fez pra conseguir esse sapato? Tá ligado? E mesma coisa, se eu tô de touca na rua, eu sei o que isso vai me causar. Eu vou separado, eu vou apanhar, eu vou ser esculachado, vou me questionar diversas vezes por que eu estou aqui, como eu comprei isso, de que maneira eu comprei isso, quando eu comprei aquilo. Tá ligado? E até ele entender que eu estar usando aquilo, eu não precisei roubar, não precisei matar, não precisei traficar. O simples fato deles verem que nós podemos usar a moda a nosso favor, usar as marcas que nos são distanciadas, para estar anos-luz uma marca da gente, a nosso favor, é um motivo de revolta. Porque antes, as pessoas colocavam as pessoas negras como? Sem sapato. E hoje o que elas têm, se elas usarem, nós vamos tirar delas. É uma ferramenta que você usa aqui. É uma ferramenta de desumanização. Entende? Eles não aceitam que a gente use acesse tal coisa, tal peça, tal produto. Que é isso? O que acontece na moda? Quando a classe trabalhadora começa a acessar, o que eles fazem? Troca a mão. Encarecem. Ou troca, etc. Então parece que é meio uma futilização, um processo de se futilizar a roupa também, sabe? Eu acho muito problemático essa frase, esse pensamento, no sentido de que tudo que eles usam vem da gente. Isso é inegável. Tudo que eles consomem, que eles sugam, é daqui. Vem daqui. Vem daqui. A roupa larga, oversize, de onde que nasce? Sabe? Tudo eles tomam de cá, colocam lá como se fosse deles. Como se fosse deles, e não é deles. E aí quando eles colocam lá, e todos eles consomem, sugam o máximo, e aí a gente começa também a vir aqui a acessar, aí eles vão pro próximo, eles vão... Eu não acho que historicamente, se a gente pegar pra puxar tudo,
é deles, eles que criaram. Não é. Com certeza é, não, mas é. eles se apropriam disso. É porque a criação, Tá ligado? pra Da mim, onde que vem veio? da escassez. Vem da escassez. A criação vem da escassez. Se você não tem mais escassez, você não vai criar nada. Você não tem necessidade de se reinventar para criar algo. Mas só pra complementar o que eu tava dizendo na fala passada, que é basicamente o seguinte. Na moda, a maioria das coisas, elas são apropriadas por pessoas que têm um capital financeiro, correto? Correto. Porque o capital financeiro, a questão de classe, ela predomina em nossa sociedade. Inclusive, o que nos une, todas as pessoas que estão aqui ao nosso redor, é basicamente a questão de classe. Sim. Nós somos, pelo projeto Genoma, nós somos seres humanos e não existe mais de uma raça. Sociologicamente, estamos divididos em raças aqui, mas eu acho que é isso. Uma coisa que nos une é a classe trabalhadora. A não ser que alguém aqui seja herdeiro, e aí a gente Não somos, infelizmente. Meu sonho é ser né, herdeiro. refaz a rota do argumento. Mas então essas pessoas, elas se apropriam de criações, por exemplo, de pessoas ou grupos periféricos, de pessoas negras e etc. Se apropriam porque tem a questão de classe ao seu favor, a questão financeira ao seu favor. Capital. Ao fazer isso, consegue reproduzir, e muitas vezes uma cópia muito zoada, enfim. E aí elas acabam futilizando a peça que foi copiada desse outro, que geralmente está nas margens. E como é que ela futiliza essa peça? Deixando de usar quando a classe trabalhadora passa a usar. E ela encarece. Então a futilização, acho que vem nesse sentido. Não do que aquele... A futilização não vem daquele que criou de fato, mas de como o rico se apropria disso, recria essa peça e depois simplesmente abre mão dela pra... E qual que é o babado? Tem uma cena do Casa Gucci, onde a Patrícia Reggiani, interpretada pela Lady Gaga, ela vê que a doméstica dela tá usando a mesma bolsa que ela. E ela fica louca da vida. Porque aquela bolsa é falsificada. Não é porque aquela bolsa é falsificada. É porque a pessoa que tem a menor condição financeira que ela, e que também era preta, estava usando a mesma peça que ela usou. Que é o fator que ia diferenciar ela de todos os outros, era ter uma Gucci. E a partir do momento que ela vê a faxineira usando uma Gucci, ela fala assim, não. Ela fica louca, ela vai aonde a mina comprou a falsificada, pra acabar com o bagulho. E hoje você percebe que todas as maisons do mundo tem a linha de prêt-à-porter e ready to wear. E tudo que eles apresentam é o streetwear que nós usamos. E aí eu acho que, tipo, por exemplo, a sua marca, outras marcas de jovens negros, periféricos, que, enfim, que vem nesse contraponto. Que na minha visão é meio que disruptivo. Porque não é a questão da futilização da peça, não é o encarecer dela, é entender sobretudo quem produz, como produz, Quem investe. Exatamente, quem vai acessar. E aí eu acho que isso é o contraponto. É isso que eu tô querendo dizer, sabe? Eu acho que é por isso que, pra mim, é tão importante, por exemplo, na criação de uma marca, de entender, de usar uma roupa hoje, é entender de onde ela vem. E aí entra o quê? Moda como uma linguagem não verbal. Uma das coisas que eu vi estudando esse tema é o poder de chegada do corpo preto no espaço. Exemplo, chic show anos 80 e 70 e começo dos anos 90 também. Grande parte dos entrevistados falavam que já na fila para entrar no baile, eles já olhavam a calça das pessoas, o sapato das pessoas. Na chic show, até começo dos anos 90, não se podia entrar de boné, de bobojaco, de tênis. Era o quê? Sapato de sola, camisa. Meu pai falou isso ontem. Camisa. Chegou uma época que quanto mais larga era a boca da sua calça, mais elegante você era, mais chique você era, mais grana você tinha. Você tinha que ir no alfaiate pra fazer a roupa. Tá ligado? E isso vem hoje também. Você vê um mano no trem, com uma roupa tal, mas nossa, esse mano deve escutar essa música
deve colar em tal lugar, deve trocar ideia de tal maneira. Você já deduz como uma pessoa... Tá, boa noite, moço. Pode ajudar eu? Bom, zeradão. Agradeço. E é tipo assim, hoje a gente já meio que deduz como a outra pessoa é só pela vestimenta. Eu já perdi a conta de quantas pessoas vêm falar comigo pela maneira que eu me visto. E nunca é tipo assim, qual que é o seu nome? Não, é tipo assim, caraca, essa roupa é maneira. Você que fez? Onde você comprou? Tá ligado? É o desejo de você pertencer. Como a gente adoece usando Você acha que esse pertencimento pode ser emulado? Não tenho certeza, eu não consigo afirmar isso. Depende de você, eu acho. Exatamente. Depende de você. E pra mim é o seguinte, o fato da gente se portar de tal maneira quando vai subir o morro, se troca para subir o morro, ou se troca para sair da faculdade, ou para entrar na faculdade, é o desconforto de você não pertencer a lugar nenhum. E aí acho que onde a gente adoece às vezes. Acho que é isso. Que é a saúde Exato. e a moda. Tipo assim, putz, eu queria ser drag, mas eu não consigo ser drag. Ser drag, cara, não é a vestimenta. Não é o ser. Sabe, pra mim não, mano, é o ser, é a conduta, é o proceder. Não é só a vestimenta. A vestimenta é algo pra reforçar quem você é. Tá ligado? Eu uso o que eu uso, eu faço o que eu faço pra reforçar quem eu sou. E a gente tentar se encaixar numa coisa só é foda. Porque o nome do TCC é 1000 faces de uma Meleal. Eu não tenho só uma face, o Romano não tem só uma face, eu não tenho só uma face. Tudo isso influencia a gente ser quem a gente é. Então você tentar se pertencer a um lugar só, vai adoecer, tá ligado? E a roupa, como esse instrumento, pra mim é um bônus, é uma casca. E aí só vai conhecer a gente quem conseguir ver através dessa casca, entendeu? Mesmo que através dessa casca o que tenha seja uma peles racializadas, que mesmo que você vista com a roupa mais cara do país na atualidade, você ainda assim sofre com a discriminação, com o preconceito. Isso não tá excluso. Não acho. O quê? Acho que discordo. Do quê? Depende do lugar que você tá. O quê? A roupa, ela vai dizer sobre a cor da pele. Não sei também, calma. Desenvolva. Eu posso estar com um sapato caríssimo, uma roupa maravilhosa, bem vestido, nananana, e estar andando em um lugar com um grupo, com um certo grupo selecto. Como eu posso ser a mesma pessoa andando na rua da quebrada da minha casa. Eu acho que é muito sensível. A gente precisa entender quem é essa pessoa e qual o lugar onde ela está acessando, ela está convivendo, ela está vivendo. É que eu acho que no Brasil, pelo nosso contexto histórico, a cor chega primeiro. A cor sempre vai chegar primeiro. Então eu mas acho que não depende do lugar. Não, eu acho que eu acho posso. Porque eu, nos jardins, vestindo a roupa mais cara do país, eu vou sofrer discriminação porque eu sou negro. Não sei, sabe por quê? Eu acho que lá mais ainda por isso. Depende da discriminação. Como ele acabou de falar. Tava com um doctor lá, não sei o que, homem preto, grandão, retinho, não sei o que. Mas não chegou nele e perguntou, oi, qual é o seu nome? Por quê? Quem você é, Exatamente. onde você veio? A cor chega primeiro do que o nome. Mas a roupa dele tá... E a pessoa só chegou nele porque ele estava bem vestido. Será que só chegou nele porque ele estava bem vestido ou por conta da sua cor? É uma questão pra se colocar em Eu pauta. acho que é um pouco dúbio. Uhum. Eu acho que é uma coisa, mas também que chega na outra. Tipo, como é que esse preto tá bem vestido nesse lugar? Exatamente. E aí Então, a visão que é estabelecido pra fazer racismo essa... de qualquer forma. Ponto. Então pronto. Porque olha o que a pessoa Racista. pergunta, olha o que a pessoa imagina pra Exato. chegar em você. Caralho, Nossa, verdade. porque ele tá... Mas Nossa. isso é racismo. Não, agora eu vou falar uma coisa a mim. Vem aqui, foca pra mim. Tava numa festa, na loja que eu trabalho, não posso falar